Celebremos a fé que vence o mundo e nos impele à vivência do amor. Preside a celebração Padre José Mário de Medeiros. Recebamos o cortejo celebrativo cantando. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São João Batista, rogai por nós. Divina Misericórdia, Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer juntos: Jesus, eu confio em vós. Esta Santa Missa nós queremos colocar na misericórdia de Deus as nossas famílias, todos que aqui vieram, das diversas comunidades. Vamos colocar diante de Deus a nossa juventude, que hoje faz um luau aqui após a missa, os jovens que vieram rezar conosco, as crianças. Este santuário é um lugar de oração. Todos que aqui vierem vão ter este encontro com Deus através da Eucaristia. Iniciemos esta Santa Missa cantando, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. estamos aqui. Em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho Jesus em Cristo, nome do Filho, em nome do Espírito em Santo, nome do Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. estamos aqui. Vamos erguer nossos braços para louvar e agradecer. Vai agradecer, Bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. ao seu dispor. Mais uma vez para louvar e agradecer. E às vezes o pecado nos impede de estarmos mais próximos de Deus. Ato penitencial, cantemos pedindo perdão. O servo de Deus, que libertastes a nossa vida, Com a nossa mão direita. tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, porque sou nosso irmão, que conheces nossa fraqueza, tem liberdade de nós, Cristo, tem liberdade de nós, Senhor, Filho de Deus, que nos tornastes obedientes, tem liberdade de nós, Senhor, tem liberdade de nós. Vamos levantar a nossa mão direita para acolher o perdão, a misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe, Pai, nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Pessoas que subiram essas escadas, que fizeram a penitência, o sacrifício e chegaram até aqui, queremos rezar pelos que estão doentes, pela conversão dos pecadores e pela paz nas famílias. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que por uma justa compreensão
todos reconheçam com quanto amor foram criados, com que sangue foram remidos e com que espírito regenerados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora podemos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus. Que a vossa palavra, Senhor, seja luz, seja luz, seja luz, é a resposta que eu procuro. Leitura do Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre elas era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidades, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar os que puderem. Mais uma vez peço às crianças que dê as cadeiras aos adultos e venham sentar aqui nas escadarias, porque tem pessoas idosas que não aguentam passar a missa toda em pé. Meus queridos irmãos e irmãs, o que nos trouxe aqui? A fé. A fé nos fez sair de nossas casas, nos fez fugir do nosso cotidiano e subir esta escadaria de quase 900 degraus. A fé move montanhas. A fé nos faz ir ao encontro de Deus. A fé nos faz ter esta experiência com a natureza, com a criação e com o Criador. Nós não estamos aqui por um acaso. Ninguém veio aqui em vão. Viemos a este lugar dedicado e consagrado pelo nosso bispo a Deus e dedicado a São João Batista, o precursor do Messias, aquele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Viemos aqui movidos pela fé, pela esperança de que existe um Deus que nos ama, um Deus que deu a vida para nos salvar, a misericórdia divina de Jesus, que se compadece daqueles que a Ele recorrem, pedindo e clamando a sua misericórdia. Viemos aqui movidos pelo desejo de ouvir a palavra de Deus que nos coloca diante deste ensinamento vivenciado cada dia pelos apóstolos de Jesus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 ao 35, nós encontramos o testemunho dos apóstolos. Eles viviam
E todos eles eram um só coração e uma só alma. Eles se sentiam responsáveis uns pelos outros. Não havia necessitados entre eles. Todos podiam viver a experiência da partilha, de dividir os seus bens entre si e viver a experiência da misericórdia divina que não tem limites. Tudo era partilhado entre eles. Não havia egoísmo, nem havia soberba, nem havia orgulho, porque todos reconheciam que todos eram filhos do mesmo Deus e que todos eram responsáveis entre si. Por isso que o Salmo 117, que a nossa irmã tão bem cantou, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus se manifesta na cruz, quando Jesus aceitou morrer por nossos pecados, o justo pelos injustos, aquele que reconheceu que pelo seu sangue derramado na cruz, todos teriam acesso à salvação, à remissão dos pecados pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Todos nós estamos aqui neste mundo para fazer uma experiência que nos leve a compreender que nós fazemos parte da família de Deus e que este mundo criado por Deus é a nossa casa mãe. Todos têm responsabilidade com esta casa. Numa casa, todos têm seus afazeres, suas obrigações, pois esta grande casa, a casa mãe, que é este planeta que Deus criou, a terra, com tudo que nela existe, é a nossa casa. E nós temos responsabilidade, sim, para que esta casa possa ter dignidade, possa ter um ambiente favorável para a gente viver como filhos e filhas de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando nós visitamos os doentes, quando nós amparamos os necessitados, nós estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus faria se estivesse aqui conosco, como homem, como pessoa humana. Por isso que a caridade supera uma multidão de pecados. As boas obras, as boas atitudes apagam a multidão de pecados. Diz ainda o Salmo 117: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Na segunda leitura, a carta de São João, no capítulo 5, São João, do versículos do 1 ao 6, São João vai nos ensinar que o vencedor do mundo são todos aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus. A fé nos torna vencedores mediante a observância dos mandamentos, os mandamentos que nós conhecemos. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Todo que crê que Jesus Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados, são antes para nossa salvação. Não são pesados. Deus não coloca fardos pesados sobre nós. Ele sabe da capacidade que temos e até onde podemos ir. Ele só nos pede que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Só isso que Deus pede de nós. Porque quem ama perdoa, quem ama respeita, quem ama se preocupa com o outro, quem ama cuida do outro. E esta experiência que Deus pede de cada um de nós. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, com nossas orações e preces, sejam nesta noite aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, com bondade as nossas oferendas e transformai-as no sacramento da redenção
memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, para que pela força deste sacrifício, mantendo firme a nossa confiança em Cristo, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Vamos dizer juntos: meu Senhor E meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vamos dizer juntos: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. uma palavra e serei salvo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo